Cartag de lenga este. Urbe latiricium infinit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Esse suae cenque fortunae. Cetere, centere, Cartagine, F, delendene. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 105º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Bom, queria agradecer aqui a nossa imperatriz, a nossa grandiosa Mônica Yuni. Ela já era madrinha e fez uma doação muito generosa no Pix. Então, Mônica, aqui o super agradecimento, muito obrigado pela força. E este episódio é dedicado a você. E você, ouvinte, caso queira contribuir, dá uma ajuda aqui pro tiozão, pode apadrinhar a gente no padrim.com.br/Roma Nua e Crua ou fazer um Pix aí de qualquer valor, qualquer centavinho ajuda. A chave Pix é brunoesquivelprandi.com.br. Tá lá na descrição o site no Padrim, também a chave Pix. Então é isso, pessoal. Vou aproveitar o embalo e deixar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e Mônica Uni. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos que Otaviano chega em Roma e logo após sua chegada dá uma causada ali na situação política. O Marco Antônio segura a herança dele, faz de tudo para não entregá-la. Vimos que ele também já estava até gastando essa herança aí do Otávio para construir uma base de apoio político e também estava tentando fazer um acordo ali com os libertadores / assassinos de César para sair por cima e de certa forma também evitar uma guerra civil. Mas agora um novo cesariano, aí um novo Júlio César chega no pedaço, coloca uma pressão contra esses libertadores e o plano de Marco Antônio por água abaixo. Então a gente terminou o episódio passado com Marco Antônio promovendo jogos ali com seu irmão, queria homenagear a família Brutus para restabelecer o status ali e os bons olhos da população para com os Brutos, mas devido ali à grande popularidade de Augusto, o plano não dá certo e Marco Brutus e Cássio têm que fugir para as províncias do leste. Bora pro episódio de hoje. Roma nua e crua. Bom, com a saída de Cássio e Brutus ali da Itália, de Roma, a porção ocidental ali da República Romana e todas as suas províncias, da Espanha até Roma mesmo, ela estava basicamente na mão dos cesarianos. E as repúblicas ali mais ao leste, da Grécia, da Ásia, da Síria, etc., a gente pode dizer que estavam sob controle mais dos libertadores.
Mas lá em Roma, essa ala cesariana que está com o controle, a gente pode chamar ali, né, o Marco Antônio, o Lépido, o próprio Augusto, etc. Principalmente Augusto e Marco Antônio, que estão ali em Roma, eles não estão nas melhores das condições, né? O Marco Antônio veio tentando passar a perna no Augusto aí o tempo todo, então eles não estão nos melhores do termo. O Augusto também boicotou os planos ali do Marco Antônio, e aí abre espaço para o nosso grande Túlio Cícero meio que assumir o protagonismo político ali em Roma. O nosso grande Cícero, né, ele era de uma ala mais, vou chamar assim, republicana mesmo e mais independente. Ele nem participou da conspiração, nem era ali do campo dos assassinos de César, mas ele também tinha pouquíssima simpatia pela ala dos cesarianos, e principalmente ele tinha zero simpatia por Marco Antônio, que ele viu uma pessoa muito perigosa, muito autocrática e com muita sede de poder. Isso, de certa forma, o aproxima do nosso Otávio Otaviano, e ele começa meio a ser um mentor do nosso querido Otávio. Bom, Marco Antônio, que estava com quase poderes absolutos, aí passou o ano de 44 a.C. como cônsul, com plenos poderes, né? A gente já viu aqui no episódio passado, dando migué de legislações de César para passar seus interesses, fazendo nomeações para cargos políticos, para posições no Senado, usando a herança do Júlio César, que não era dele, né? Era para ir para o nosso Otávio Otaviano, mas ele já estava gastando esse dinheiro para construir apoio político. Ele estava indo muito bem, até de errado ali o plano do acordão com os libertadores e a galera ter ido lá pro leste e a Zeda ali meio que essa reconciliação, né? Eles teoricamente antes já se viam como inimigos, estavam tentando se reaproximar, deu ruim. E agora com o Cícero assumindo ali meio que protagonismo político em Roma, também começa a ficar cada vez pior pro Marco Antônio. E, né, o ano tá correndo aí, tá quase acabando. Em 43 a.C. ele já não vai ser mais cônsul, e ele, vendo a sua posição fragilizada, ele decide que precisa então ter tropas sob o seu comando. O pessoal que estava ali mais pro leste, nas províncias da Síria, nas províncias ali da Ásia e tal, tinham várias tropas por ser território de fronteira e porque o Júlio César, o nosso grande Júlio César assassinado, estava juntando tropas ali porque ele queria invadir o Império Parta, lembra? Então tinham muitas tropas já concentradas ali por essas duas razões: proteção das províncias, mais a preparação para a invasão no Império Parta que estava sendo preparada por Júlio César antes dele morrer. Bom, quem eram os cônsules ali, como eu falei, Marco Antônio, e quem era o seu parceiro, né? Eram sempre 2 cônsules por ano, era o Dolabella. Não. Já tinha rolado um acordo ali, era normal você deixar de ser cônsul e virar procônsul, né? E estava acordado que o Dolabella iria para a Síria, né? Quando ele deixasse de ser cônsul para ser procônsul da Síria, e o Marco Antônio ficaria ali com a província da Macedônia. Mas, como ele não podia esperar, e não havia muitas tropas ali na Macedônia, quase nenhuma, e ele não queria esperar um ano para ter tropas, ele estava com, vamos dizer assim, com uma posição frágil política, até porque ele perde apoio dos veteranos ali de Júlio César, com essa tentativa de reconciliação com a ala dos assassinos de César, então ele estava com a moral um pouco lá embaixo. E aí ele, assim, dizem as más línguas, né, inventa ali uma tal de invasão bárbara na província da Macedônia e pede então para o Senado lhe conceder controle das tropas que estavam ali na Ilíria, que seriam um pouco mais pro leste ali, mas já do outro lado do Adriático, ali pertinho da Macedônia. Ele pede controle dessas tropas para então conter essa suposta invasão. Lembrando que tinham 6 legiões ali na Ilíria que estavam treinando para invadir Parta, era dali que veio até o nosso Otávio Otaviano, estava treinando com essas tropas, estava ali se preparando com elas estavam lá ainda terminando o seu treinamento, e Marco Antônio então consegue convencer o Senado para ficar com o comando dessas 6 legiões aí durante o fim do ano de 44 a.C. para conter essas invasões bárbaras na Macedônia. Mas logo assim que ele assume o controle oficial dessas tropas, misteriosamente essa invasão bárbara da Macedônia desaparece e ele não tem que nem ir lá para a província. Então o que ele faz é mandar essas 6 legiões virem de volta ali para a Itália. Ele quer ficar com elas sob o seu comando. O Senado até tenta despachar essas tropas, mas ele não precisa conter essas invasões bárbaras. Se tirar muitas tropas de lá, eles vão invadir de novo. Começa a dar um caô, consegue manter o controle ali das tropas, oficialmente, legalmente, e ao invés
de manter as tropas lá, ele traz eles para a Península Itálica ali, elas chegam em Brundisium. Bom, agora com mais tropas, né, sob seu comando, ele que estava acordado de então ir para a província da Macedônia, né, virar procônsul no ano seguinte, aí no ano de 43 a.C., ele muda de opinião. E agora ele diz para mandarem o seu irmão como procônsul ali da Macedônia, o Caio Antônio, e ele então assumir o controle da província da Gália Cisalpina, que é onde estava lá o 10º Bruto, e era ali uma província muito importante porque tinha bastante tropas, era uma província de fronteira, então tinha espaço para você expandir, trazer mais riquezas. Ele já tinha ali bastante influência, afinal, junto com Júlio César, eles dominaram ali quase toda a região, então ele tinha contatos, tinha ali influência. Só que tinha um problema, porque o 10º Bruto era o procônsul ali da região, né, da província, e ele seria o procônsul legalmente até o ano de 42 a.C. Então, o que o Marco Antônio queria era assumir essa província e tirar o 10º Bruto um ano antes de realmente acabar o seu mandato ali como procônsul. O que, né, lógico, o 10º Bruto não via isso com bons olhos, nem o Senado. Mas agora, com 6 legiões para estar do seu lado, ele acha que está um pouco mais forte, e o Senado meio que nega esse pedido dele, mas ele resolve recorrer às Assembleias Populares. E o que eram essas Assembleias Populares? Não sei. Eu já toquei aqui em outros assuntos. Era como se fosse uma Câmara dos Deputados, era um outro corpo administrativo que você podia recorrer de decisões do Senado nessa Assembleia Popular, que era constituída de plebeus e tal. Já falei isso mais em outros episódios, mas ele tenta dar ali um pelé no Senado, levando para as Assembleias Populares. Porém, como eu falei aqui, tudo que ele vinha fazendo, ele não estava muito em alta com os populares, não. E para conseguir esse tal proconsulado da província da Gália Cisalpina, ele vai pedir ajuda, então, pro nosso Otávio Otaviano. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E, se vocês lembrarem no episódio passado, deu lá a parte que Júlio César deixou de herança para toda a população, 75 dracmas para cada cidadão, então ele estava com a moral lá em cima, e o Marco Antônio vem lá pedir ajuda pro nosso Otavinho passar essa legislação, dando o proconsulado da Gália Cisalpina para ele e encurtando o mandato do 10º Bruto. O Augusto, né, o nosso Otávio Otaviano, ele estava em maus termos ali com o Marco Antônio, mas o 10º Bruto foi um dos principais conspiradores ali para a morte do JC. Foi ele que foi buscar o JC para levar ele lá no Senado e ser assassinado. Então o Otávio, né, ele odiava o Antônio, mas ele odiava mais ainda o 10º Bruto. Então ele faz um acordo ali com o Antônio. Olha, cara, eu vou te ajudar nessa, vou, né, fazer teu filme aí pra tu ganhar essa posição, mas assim que eu precisar, você me retribui o favor, hein? Eles fazem um acordo de cavaleiros ali, dão o dedinho. Vamos fazer o juramento do dedinho. E o nosso Otaviano cumpre a parte dele da promessa, advoga pela causa do Marco Antônio, e a Assembleia Popular então passa essa legislação e dá o direito de ser procônsul da província da Gália Cisalpina para o Tonhão. O Senado não gosta nada nessa manobra, né? E apesar de legalmente o Marco Antônio ter esse direito, o Senado, e entenda-se aqui também o Cícero, se comunica lá com o 10º Bruto e pede para quando chegar o ano de 43 a.C., não ceder o controle ali da província para o Marco Antônio e manter esse controle. Então vai se criando ali um clima horrível que vai dar ruim, mas como eu falei, essa treta aqui vai ficar muito louca, porque assim, enquanto essa tensão política tá rolando toda aí ali em Roma, Sexto Pompeu, o último filho vivo de Pompeu Magno, ele tinha se estabelecido ali na Sicília, na ilha da Sicília, e estava juntando força, estava se movimentando politicamente, estava tentando angariar fundos e apoio. A família Pompeu era muito popular, tinha muita influência, e ele consegue até juntar forças o suficiente e tenta de novo invadir a província da Hispânia, porque também lá o Pompeu governou por muito tempo. Quem acompanha a nossa guerra civil aqui do Júlio César sabe que a família Pompeu tinha muita influência lá, e o Sexto Pompeu tenta reinvadir essa província e reestabelecer um controle ali. Porém, Lépido, né, um outro cesariano aí,
junto com o Marco Antônio, os principais tenentes ali do Júlio César. Ele estava de procônsul ali da província, e quando o Sexto chega ali, ele consegue diplomaticamente ali no gogó convencê-lo a abandonar sua estratégia de reconquistar a Espanha e voltar para Sicília sem nenhum embate. Vou te bater uma real. Então, Sexto Pompeu estava na Sicília, tenta invadir a Espanha, não invade porque no parley ali com o Léfido ele se convence que não é a melhor das empreitadas e volta para Sicília. E aí, só para colocar mais uma pimentinha aí nesse ângulo político, enquanto essa treta do Sexto Pompeu tá rolando aí, em Roma morre um tribuno da plebe e precisa se eleger um novo tribuno para substituí-lo enquanto não tem eleições. Então, mas precisam fazer uma eleição ali supetão para cobrir essa vaga do tribuno que morreu. E quem era o nome mais popular para assumir esse cargo? Claro, era o nosso Otávio Otaviano, no auge ali da sua fama. Todo mundo queria ele nesse cargo, nesse magistrado. Ele então se candidata, mas lembrando que também ele era mais novo do que a legislação permitia, mas isso já tinha virado várzea faz tempo, essa imposição legal de idade aí, todo mundo já passou por cima dos dois campos, tanto dos optimax quanto dos populares. Quando era conveniente, passavam por cima e parecia que seria só mais uma mera formalidade. O Otávio Otaviano concorre, ganha a eleição, porém, Marco Antônio, traíra, puxa o tapete do nosso Otávio Otaviano. Nada justifica uma traição. E veta que ele assuma o poder, alegando que ele era muito novo, que ele não tinha idade legal, e bloqueia Otávio de assumir o cargo. O que deixa o Otávio muito pé da vida, que ele acabou, passado ali um mesinho, sei lá quanto tempo, mas ele tinha ajudado o Marco Antônio a conseguir a província da Gália Cisalpina ali através das assembleias populares, e na hora de retribuir o favor, o safado puxa o tapete do Otávio Otaviano mais uma vez e azeda de vez a relação entre os dois. O nosso Otávio, furioso, começa a mandar seus agentes por toda a Itália, espalhar ali boatos e entender ali dos soldados e dos agentes políticos das províncias, das cidades da Península Itálica, quem o apoiaria, quem realmente apoia o Marco Antônio. E lembrando que tinham aquelas 6 legiões lá que vieram da Ilíria, então em Brundisium, essas legiões que estavam treinando com o nosso Otávio Otaviano antes dele ter vindo para Roma, então ele consegue mandar seus agentes lá. Essas legiões entram em revolta contra o Marco Antônio. Isso força a sair de Roma e ir lá para Brundisium tentar reassumir o controle dessas legiões que agora estão em revolta. Chegando lá em Brundisium, Marco Antônio tem um trabalhão de convencer as legiões a voltarem ao seu comando, que era legalmente, ele realmente era o comandante, e as legiões então se negam porque vem como uma traição a Júlio César o que o Marco Antônio estava fazendo com o nosso Otávio Otaviano, que era o herdeiro de Júlio César. Não era uma ofensa contra o nome, contra o nosso JC, saudoso JC. O Marco Antônio tenta oferecer prêmios financeiros, não dá muito certo, então ele parte para a ignorância ali. Vou dar porra. E mata os líderes, manda as legiões se dizimarem e promete mais dinheiro ainda e consegue, de certa forma, restabelecer o controle dessas legiões. Ao reassumir o controle, então, ele já manda essas legiões não ficarem ali em Brundisium, marcharem em direção ao norte, lá para uma outra cidade, para esperar ele, para quando virar o ano, ir junto com ele lá para a província da Gália Cisalpina. E nesse meio tempo aí, o Otávio, muito preocupado com a situação, começa então a recrutar tropas também para protegê-lo, Ele chama de uma guarda pessoal ali, mas o que ele está fazendo realmente é recrutando um exército. Ele começa a juntar mais de uma legião, com cerca aí de 6 a 10 mil soldados. Ele não tinha direito legal de comandar tropa, então ele tem que dar esse migué que não é tropa, é guarda pessoal. E para conseguir, além do nome, do prestígio que ele tinha, ele também promete para essa galera que não, vou pagar super bem vocês vão ganhar aí cada um 20 salários mínimos, vou dar bônus, vocês vão aí ter de tudo do bom e do melhor, só cola em mim que vai dar bom. E a galera acredita nele até porque ele acabou de dar 75 dracmas para todo mundo, então todo aquele esforço aí que ele fez para juntar e pagar a parte dos cidadãos romanos da herança de César acaba rendendo frutos, porque agora o pessoal acredita nele. Bom, ele não tem dinheiro agora, mas tá prometendo dar uma bolada pra gente, eu vou com ele. E consegue então ir juntando aí cerca, como eu disse, de 6 a 10 mil soldados. Ele manda essas tropas ficarem esperando por ele
ali na cidade de Arretium, e agora ele vai esperar os próximos movimentos aí do Marco Antônio para ver como vai reagir. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma nua e crua! Tá ficando muito confuso, é muito personagem, muita província, então vamos dar aqui uma recapitulada de como tá a situação política, quem controla o que campo tá cada um. Então vamos lá, nas províncias dominadas pelos cesarianos, né, que eram ali as províncias mais ocidentais, a gente tinha ali na província da Hispânia o Lépido e o Pólio, os dois cesarianos, e juntos tinham ali cerca de 7 legiões, né, sob seu comando para controlar ali a província. A província da Hispânia era dividida em algumas províncias, assim como a Gália também, então tinha esses dois ali controlando a Hispânia e eram cesarianos. Nas províncias da Gália também tinham outros cesarianos sob controle ali. Na Gália Transalpina a gente tinha o Placo e tínhamos também o Antônio e o Otávio, que estavam ali na Península Itálica, e os dois tinham também algumas tropas ali com eles. Bom, e os libertadores? Libertadores, vou incluir também o Sexto Pompeu ali, que não participou do assassinato, né? Ele estava exilado, mas ele era um campo anti-César, então ele estava ali na Sicília. O Marcus Bruto, né, fugiu ali junto com o Cássio, ele estava na Grécia, mais especificamente ali em Atenas naquele momento. O Trebônio, que também era dos libertadores, que os assassinos de César, participou ativamente ali da conspiração, ele era o procônsul ali da província da Ásia. E o Cássio, que fugiu junto com o Marcus Bruto ali, tinha chegado na província da Síria. Nos situamos de volta aí, vamos dar mais uma adiantada no tempo. Tá chegando ali quase o ano de 43 a.C., vai acabar os consulados do Dolabella e do Marco Antônio e começam as movimentações. Então, o irmão do Marco Antônio, né, o Caio Antônio, ele vai lá para a província da Macedônia. O Dolabella começa a se dirigir lá para a província da Síria. O Cássio também se dirigiu para lá, mas teoricamente quem tem ainda a posição e o proconsulado oficial é o Dolabella, e ele começa então também a se dirigir para lá, e o Antônio vai indo em direção à Gália Cisalpina para tomar o controle ali e assumir o proconsulado, tirar o 10º Bruto de lá. Mas nem tudo são maravilhas, né? Vamos começar ali pelo Dolabella. Para ele chegar ali na província da Síria, ele tem que passar pela Macedônia, pela Grécia, pela Ásia, depois ir descendo ali até chegar na Síria. E o que acontece? Ele está passando ali pela província da Ásia, onde o Trebônio era o procônsul, né, e um dos libertadores ali dos assassinos de César, e ele meio que fecha todas as cidades pro Dolabella. Ele estava indo oficialmente assumir a província da Síria, o Dolabella, então era para ele passar, ser recebido em todas as cidades, com honraria, tenha recurso para ele, para suas tropas que estavam ali indo junto com ele até a província da Síria. E o que o Trebônio faz é, fecha a porta, não dá nada para ele e o trata basicamente como um inimigo. O Dolabella, revoltado, então vai atacar ali a capital da Ásia, da província da Ásia, onde o Trebônio estava instalado. Ele não faz um ataque bem sucedido, ele é repelido, então se retira e vai seguindo rumo à Síria de novo. Só que o Trebônio, malandrinho, começa então, manda seus soldados, né, não ele, mas ele manda seus soldados seguirem o Dolabella e atacá-lo quando for possível. Mas as tropas ali de Dolabella percebem que estão sendo seguidas e rastreadas e montam uma armadilha e conseguem então destruir essas tropas ali, essas legiões que estavam sob o comando do Trebônio. E o Dolabella agora muito pé da vida, porque o Trebônio ferrou ele, ainda quis persegui-lo, né, mandou seu exército atrás dele, o exército foi destruído e agora o Dolabella volta para cobrar conta e pega o Trebônio ali na cidade, decapita ele e tá morto o primeiro assassino de César. Não. O primeiro a morrer é o Trebônio, porque tentou passar a perna no Dolabella e se deu mal. Bom, vamos voltar lá para a Itália e ver o que o Marco Antônio estava tentando fazer. O Marco Antônio queria assumir uma província ali, né, da Gália Cisalpina, que a Assembleia Popular deu para ele, e ele tenta persuadir ali o 10º Bruto a ceder o controle da província sem uma treta. Porém, como eu já falei aqui, o Senado estava se comunicando ali com o 10º Bruto, pedindo para ele não entregar, não ceder o controle. Então o
Marco Antônio invade ali a província da Gália Cisalpina e põe a cidade de Mutina, que era ali onde estava o 10º Bruto, em cerco. Olha só mais uma ressalva aqui que eu esqueci de falar, mas nessas 6 legiões aí que foram marchando de Brundisium lá até a Gália Cisalpina com o Marco Antônio, no meio do caminho, 2 dessas legiões, elas debandam do Marco Antônio e se juntam a o Otávio Otaviano. Então já estava recrutando ali já tinha recrutado cerca de 5 a 10 mil soldados, né, como eu tinha dito, e chega mais 2 legiões que eram do Marco Antônio, se debandam lá pro nosso Otávio Otaviano. E onde estava o Otávio Otaviano? Ele está ali em Arretium, que é uma cidade ali no norte da Itália, perto da província da Gália Cisalpina, com as suas tropas, aguardando ver o que ia dar ali nessa tentativa de invasão do Marco Antônio. Bom, virou o ano aí para 43 a.C., novos cônsules são eleitos, o Pansa e o Hircio, nominhos lindos, hein? Bom, com Marco Antônio fora e num impasse político ali, se ele é procônsul ou não, o Cícero começa uma campanha feroz anti-Marco Antônio. Ele tenta declará-lo inimigo público de Roma, ele não vai conseguir, graças ali a o ex-sogro do JC, mas assim, para evitar a guerra, a turma do Deixa Disso tenta pôr panos quentes ali, passar um pano pro Marco Antônio, mas o que ele tinha fazendo, o que ele fez no ano de 44, ele tinha metido pelas mãos, né, a gente já viu, nomeou um monte de gente, usou o dinheiro que não era dele, passou a perna no Augusto, estava tentando assumir uma província que não lhe devia, passou a perna no Senado, foi para a Assembleia Popular para conseguir essa nomeação, passou a perna no Augusto, que ajudou ele a conseguir. Então assim, ele não estava muito em alta, não estava na cidade e era a oportunidade perfeita para o Cícero fazer seus ataques ali e realmente começar uma campanha forte anti-Marco Antônio. Esses discursos que o Cícero fez, que é até conhecido como os Filipos, vale muito a pena ver, são uma das obras mais legais de como zoar os caras políticos. Você acha que a política do Brasil hoje é faca na caveira, tinha que ver naquela época, Cícero mete o louco. Mas como disse, tem uma turma do Deixa Disso e tentam então propor uma saída que deixa o Marco Antônio com status legal em Roma. O que o Senado vai propor é o seguinte: esquece essa ideia da Gália Cisalpina, vai pra Macedônia, assume lá o proconsulado, era isso que estava acordado antes de tudo, passar a perna no Senado, aí lá para as Assembleias Populares, desiste aí, o 10º Bruto tá na província, ele legalmente tinha mais um ano ali de mandato, então cara, baixa a bola, vai pra província da Macedônia, fica lá, você leva suas tropas, governa ali uma província, tem imunidade, né, pelo seu cargo magistrado, segue a vida e vamos deixar esfriar essa situação política. Porém, o Marco Antônio, malandrinho que era, ele não aceita. Cara, eu quero a província da Gália Cisalpina, ou a Assembleia Popular me deu esse direito e eu vou cobrar, nem que seja na espada. E assim, isso pega de novo muito mal pra ele, e era tudo que o Cícero queria, porque agora ele tem como usar essa recusa do Marco Antônio para declarar o inimigo do Estado, inimigo público, porque o pessoal que tentou ali passar um pano pra ele ficou agora sem argumento. Olha, a gente ofereceu província, né, tentou passar um pano e o cara tá dizendo, não, vou invadir, vou atacar outra província romana com minhas tropas. Pega mal e o Cícero consegue capitalizar em cima disso. Bom, com o Marco Antônio agora declarado inimigo público, os cônsules do ano começam a reunir tropas, né, para confrontá-lo. Ele tá lá pondo em cerco a província da Gália Cisalpina romana e o Cícero também consegue aprovar no Senado o direito do nosso Otávio Otaviano de comandar tropas. Ele tava lá com aquela, entre aspas aqui, guarda pessoal dele, de cerca ali de quase 20 mil soldados, e agora ele pode oficialmente assumir o comando de tropas mesmo sem ter nenhum cargo magistrado. Bom, o Cícero consegue ir além e também declarar o Dolabella, que serviu de cônsul junto com o Marco Antônio, como inimigo do Estado, e consegue oficializar o governo da Macedônia e da Síria pro Cássio e pro Marcus Bruto. Então vamos lá, só dar mais uma recapitulada de como tá a treta. O Otaviano se uniu ao Senado para combater o Marco Antônio. O Marco Antônio tá com o exército cercando o 10º Bruto na Gália Cisalpina. E o 10º Bruto é aliado do Senado, que tá aliado com o nosso Otávio de tabela agora. O Dolabella, ele matou o Trebônio lá na Ásia. E ele tá indo pra Síria, só que é onde tá o Cássio, que já chegou lá primeiro. E Dolabella agora também é considerado um inimigo público. A Espanha e a Gália Transalpina, a Gália Nabarense, né, e as outras províncias da Gália ali estão com os cesarianos com controle dessas províncias, mas esses caras estão em cima do muro ali entre a treta do Antônio e do Otávio, também é do time do cesariano. E a Sicília estava ocupada pelo
o Sexto Pompeu, que é também inimigo dos cesarianos. E quem está controlando Roma é o Cícero, né? Apesar de não ser cônsul nem nada, só um senador, ele que tá como ali mexendo os pauzinhos, como o guardião da República, e tá com seu plano de vento em polpa para destruir o Marco Antônio, e também um plano dele, né, é enfraquecer o Otávio. Ele deixou o direito do Otávio comandar tropas, não porque ele queria que o Otávio tivesse poder, mas sim que a ideia é que o Otávio e o Marco Antônio entrassem em guerra e se enfraquecessem mutuamente. Bicho, essa treta tá complicada, mas ainda é só o comecinho. A gente vai ver muito mais no episódio que vem, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!